Meus queridos alunos aqui do curso Prime, professor Nilma de Aquino, para a gente retomar o nosso curso de processo civil. Nesta feita, nós vamos tratar aqui sobre as provas em espécie, tá? Nós vamos analisar algumas modalidades mais cobradas em provas de concurso. Então, vem aqui comigo, deixa eu colocar aqui para vocês o nosso slide, tá? Eu vou colocar aqui provas em espécie. E eu vou trabalhar com vocês com 4 espécies principais: o depoimento pessoal, a confissão, a prova documental e, por fim, a prova testemunhal. Portanto, 4 espécies de prova, tá? Vamos começar com o depoimento pessoal, né? Primeira espécie que nós vamos trabalhar, o depoimento pessoal. Lembrem aqui, tá, que o depoimento pessoal, via de regra, como regra, cabe à parte, requerer o depoimento pessoal da outra. O depoimento pessoal da outra. Agora, cuidado aqui, que o juiz poderá ordenar de ofício. Ordenar de ofício. E isso aqui, apesar da simplicidade, eu já vi cair muitas vezes em prova, tá? Pergunta-se em prova se o advogado da própria parte pode requerer o seu depoimento pessoal. Não pode. Ele pode requerer o depoimento pessoal da parte adversa. Agora, o juiz poderá determinar de ofício o depoimento pessoal de quaisquer das partes. Voltemos aqui, vamos para mais regras. Não esqueça da obrigatoriedade, né, da parte comparecer e prestar o seu depoimento, pessoal. Então, veja, importante. Importante. Se a parte for intimada, se a parte for intimada pessoalmente, e for advertida da pena de confesso, da pena de confesso e não comparecer
não comparecer ou comparecer e se recusar a depor, comparecer e se recusar a depor, o juiz aplicará a penalidade. O juiz aplicará penalidade. Portanto, observem o seguinte: a parte devidamente intimada para prestar o seu depoimento, ela é obrigada a comparecer. E comparecendo, é obviamente obrigada a prestar o seu depoimento, tá? Se ela não comparece ou comparecendo, não presta o depoimento de forma devida, né, valendo-se inclusive de evasivas, o juiz pode aplicar sim a pena de confesso. Então, os fatos pelos quais a parte seria interrogada serão considerados em seu desfavor, se a penalidade de confesso. Volte aqui comigo. E aí, o seguinte, veda-se observação, veda-se a parte e ainda não depôs, não depôs, assistiu o depoimento da outra. Assistir o depoimento da outra. Cuidado aqui, pessoal, porque essa regra sempre dá problema na prática da audiência. Veja, eu, sendo parte, não posso ouvir o depoimento da outra, a fim de não modificar, né, adequando esse depoimento o meu próprio depoimento. Então, veja, em primeiro lugar, prestará o seu depoimento o autor. O réu é convidado, então, a sair da sala, tá? O advogado do réu permanece, porque ele tem o direito de interrogar a parte adversa. Então, formular perguntas para ela. Então, o réu é convidado a sair da sala. Quando o autor presta o seu depoimento e o réu volta para prestar o seu, o autor pode permanecer na sala e o réu fica irritado, porque ele entendia que, nesse caso, ele também deveria sair da sala. Mas, como o autor não pode interferir, ele pode permanecer ouvindo apenas o depoimento do réu, tá? Voltando aqui, venha comigo. Observação 2. Observação 2. O depoimento o depoimento da parte que residir fora da comarca, fora da comarca em que tramita o processo, poderá ser escolhido, poderá ser colhido, né? Poderá ser colhido por meio de videoconferência, de videoconferência ou outro recurso
tecnológico. Ou seja, esse dispositivo do CPC apenas permite, né, pessoal, a utilização das novas tecnologias para otimizar aqui a realização da audiência. Então, eu posso ter domicílio em Fortaleza e participar de uma audiência no TRF da 5ª região, da 3ª região, que fica fora aqui da cidade, né? Em outros estados da federação, sem problema algum, utilizando esses recursos. Vem comigo ainda, porque nós temos o seguinte, pessoal, que a parte, dentro daquela lógica da obrigação de comparecer e prestar o seu testemunho, você não pode esquecer, de forma que eu já lhes adiantei, né? Atenção para o seguinte ponto: a parte não pode, sem motivo justificado, não pode, sem motivo justificado, deixar de responder, e aí nós vamos ver daqui a pouco que motivos são esses, deixar de responder ao que lhe for perguntado. Perguntado ou empregar evasivas. Empregar evasivas. Beleza? Porque aqui o juiz estará, deixa eu sair aqui da frente, o juiz está autorizado por lei a, na sentença, aplicar a pena de confesso, tá? Ele vai analisar a situação e se ele realmente perceber que a parte, reiteradamente, se vale de evasivas para não prestar efetivamente o seu depoimento, então ele aplica a pena de confesso na sentença. Será, e aí é outra questão, se a parte pode comparecer a essa audiência com depoimento escrito? Logicamente que não, né, pessoal? O depoimento é oral e é pessoal. Ele pode se valer de documentos adrede, anteriormente preparados, para se recordar de datas, números, né? Alguma coisa nesse sentido, mas não prestar depoimento por escrito, apenas lendo um documento escrito, preparado, evidentemente, por seu advogado. E aí existem situações em que, por lei, a parte não está obrigada a depor. Vamos ver que situações são essas, porque elas caem muito em prova. Vem comigo, vou colocar o seguinte para vocês. Ó. Importante. Importante. A parte não é obrigada a depor, não é obrigada a depor sobre fatos. Em primeiro lugar, criminosos ou torpes eles forem imputados, que eles foram imputados. Em segundo lugar, a parte não é obrigada a depor sobre fatos a cujo respeito por Estado
ou profissão, estado ou profissão, deva guardar sigilo. Deva guardar sigilo. Imagine aí a situação de um psicólogo, né, psiquiatra, mesmo um padre, um pastor, enfim, né, não podem ser obrigados a prestar depoimento sobre esses fatos, que ele tomou conhecimento em razão da função que desempenha, acerca sobre fatos, acerca dos quais não possa responder sem desonra própria, sem desonra própria de seu cônjuge, de seu cônjuge, de seu companheiro ou de parente em grau sucessivo, ou de parente em grau sucessível, ou seja, até o quarto grau na linha colateral, tá? E por fim, pessoal, sobre fatos que coloquem em perigo, em perigo, a vida do depoente, a vida do depoente ou das pessoas acima. Ou seja, o seu cônjuge, companheiro, né? E os parentes em grau sucessivo. Sobre esses fatos aqui, a lei impede que eles sejam obrigados a depor, né? Claro que existe aqui uma exceção muito importante, que eu vou até trocar aqui a cor da caneta para destacar, e você deve lembrar, porque cai muito em prova. Não se aplica essa regra, não se aplica às ações de Estado, às ações de Estado da pessoa e de família. E de família. Beleza? Com isso, meus caros, nós terminamos a prova em espécie, né? Que é o depoimento pessoal. Vamos passar na ordem que eu arrolei para vocês para a próxima, que é a confissão. Vem comigo, deixa eu abrir aqui um novo slide, a segunda prova em espécie que nós vamos trabalhar, que é a confissão. Confissão, meus caros, ocorre quando a parte admite a verdade de um fato que lhe é desfavorável e é benéfico à parte adversa. Então, sempre que uma das partes admite a verdade a existência e a veracidade, para ser mais preciso, de um fato que lhe é desfavorável e benéfico à parte adversa, haverá confissão, beleza? Essa confissão, pessoal, ela pode ser de várias formas: judicial, extrajudicial, forçada ou espontânea. Mas vamos colocar isso aí, né? Vem aqui comigo, vamos colocar o seguinte: eu vou colocar para vocês que a confissão, vou até colocar assim,
Item A, espécies. Espécie. Em primeiro lugar, a confissão pode ser judicial ou extrajudicial. Judicial. Sendo, ademais, espontânea ou provocada. Provocada. Lembrando aqui, como o nome, deixa eu voltar aqui, trocar a cor da nossa caneta, o nome nos ajuda, né, a entender. A confissão judicial é aquela obtida em juízo e a extrajudicial fora do juízo, né? Agora, preste atenção que a confissão espontânea, essa confissão espontânea é a feita pela própria parte ou por quem a represente, ou por quem a represente. Essa é a confissão espontânea. Já a confissão provocada constará do termo do depoimento pessoal. Depoimento pessoal. É aquela obtida, então, em razão do depoimento pessoal da parte, tá? Não esqueçam ainda que essa confissão judicial faz prova contra o confidente, faz prova contra o confidente. Por isso que lá nas condutas das partes, que nós estudamos no litisconsórcio, ela é denominada de conduta determinante, né? Ou prejudicial, confidente. Não prejudicando, ó, não, como a gente estudou lá, não prejudicando os litisconsortes. Indicando os litisconsortes. Agora, cuidado aqui, vou chamar sua atenção para esse ponto. Cuidado. Em ações que versem sobre bens imóveis, sobre bens imóveis ou direitos reais sobre imóveis alheios, direitos reais sobre imóveis alheios
a confissão de um dos cônjuges, de um dos cônjuges ou companheiro não valerá sem a do outro. Deixa eu trocar aqui. Não valerá sem a do outro, salvo se o regime, salvo se o regime de casamento for da separação absoluta. Separação absoluta, tá? Muito importante essa regrinha, cuidado com ela, tem caído muito em prova. E aí, para a gente terminar esse vídeo, vamos terminar o assunto na próxima aula, vamos para uma observação aqui. Cuidado com ela. Não vale como confissão, não vale como confissão. Vou até trocar aqui a cor da caneta. A admissão feita em juízo, feita em juízo de fatos relativos a direitos indisponíveis. Relativos a direitos indisponíveis, tá? Lembrando aqui que será ineficaz. Será ineficaz se feita a confissão, se feita por quem não for capaz de dispor, capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados. Os fatos confessados. E aí, pessoal, se dentro dessa lógica, né, se feita pelo representante, se feita a confissão pelo representante da parte, representante, somente vinculará o representado somente vinculará o representado dentro dos limites
dentro dos limites dos poderes conferidos. Poderes conferidos, tá? Essa última regra tem caído demais em prova. Cuidado com a confissão feita pelo representante da parte. Mas o nosso blog já chegou ao fim, vamos encerrá-lo por aqui. Na próxima aula, a gente termina a confissão e já entra na prova documental. Forte abraço, fiquem com Deus, força nos estudos, até a próxima.